Você que já é técnico, anda tendo muitos problemas para soltar o eixo principal da cabeça dos instrumentos de contraângulo? Meu nome é Felipe Unhan e esse canal é voltado inteiramente para dicas e tutoriais de manutenção de instrumentos e equipamentos odontológicos. Nesse vídeo eu quero deixar outra dica legal para os profissionais de manutenção, que é na hora de retirar o eixo principal da cabeça dos contraângulos. E muita gente por aí tem dificuldade, eu recebo muitas perguntas, recebo relatos de técnicos que estão amassando a cabeça dos instrumentos e não estão conseguindo soltar. E aí existem alguns fatores que ocasionam esse problema. O primeiro deles é que, se for um instrumento de contraângulo, e eu coloquei dois aqui no quadro, eu coloquei contraângulo e alta rotação, e eu já explico isso por quê. Nos instrumentos de contraângulo, sempre que você precisa soltar o eixo principal, você tem que lembrar que antes disso você precisa soltar o eixo intermediário. E aí que às vezes começam os problemas. Existe muito eixo intermediário que é difícil de soltar, ele está muito travado. Algum técnico pode já ter aberto, ter colocado cola na rosca. Então tudo isso dificulta para você abrir o instrumento e aí sim poder soltar o eixo principal da cabeça. Outro fator que dificulta um pouco é que após você retirar o eixo intermediário, pode ser que o rolamento tenha entrado com muita pressão e aí você vai ter uma certa dificuldade para retirar também. A dica legal é que é o seguinte: primeira coisa é usar a ferramenta correta. Tem muita gente por aí não usando a ferramenta correta. E esse caso aqui é um caso bem parecido de uma outra videoaula de dicas que eu deixei falando sobre usar uma placa de torno aí, que muita gente já conhece, universal, que ajuda a prender o corpo do instrumento. Porque quando você vai aplicar uma força, principalmente em instrumentos que têm a sua construção muito frágil, é muito fácil de você entortar e amassar o instrumento se você estiver manuseando ele com ferramentas soltas que eu digo assim, na sua mão, que não tem um apoio muito fixo. E isso contribui para, primeiro, não conseguir soltar se ele estiver muito preso e também para amassar a cabeça dos instrumentos. E por isso que eu coloquei a alta rotação aqui embaixo, porque aproveitando esse vídeo, eu já quis falar sobre soltar o corpo da alta rotação da própria cabeça aqui do instrumento. Tem muita gente tentando soltar por aí e amassando a cabeça, perde todinha a cabeça com os dutos aqui, acaba perdendo, tendo que comprar uma cabeça nova para o cliente. E aqui ainda tem uma leve vantagem, talvez, que isso aqui custa barato. Tá? Mas se você passa para um instrumento de contraângulo, por exemplo, teve um caso que aconteceu comigo aqui, eu peguei um contraângulo multiplicador que custa aí mais ou menos R$ 2.200 e o problema estava aqui. Então, imagina se eu vou fazer esse reparo e não uso a ferramenta correta nesse caso e tento soltar ele fazendo força aqui meio no ar, eu posso amassar isso aqui. E no meu caso era um instrumento complicado, era um NSK multiplicador 1:5, um instrumento que custa aí em torno de R$ 2.200. Além de eu ter dificuldade para achar a cabeça para repor, eu teria um custo bem alto aí e teria que ressarcir o meu cliente. Então, essa dica é para que você tome bastante cuidado, principalmente com instrumentos de contraângulo. E se for multiplicador, redutor, eles custam bem mais caros do que um instrumento comum, do que um contraângulo 1:1, enfim. Então essa é uma dica bem legal. Nas nossas videoaulas do curso, a gente ensina muito, inclusive, a usar as ferramentas certas e ferramentas que ajudam numa desmontagem dessa. Existem outros tipos de ferramenta que muita gente ainda não conhece, que facilitam num caso desse, por exemplo, num caso de soltar a cabeça inteira do corpo de uma alta rotação.
e tem gente por aí usando a ferramenta errada e tendo prejuízo. Legal, pessoal? Então esse só foi um vídeo mais rápido aí de dicas, e quem quiser saber mais, entra lá no nosso site, tem todas as informações de curso e tudo que você precisa saber sobre essa profissão. Até o próximo vídeo.